A maior fake news comentada na comunidade de Naruto é falar que a obra se trata de trabalho duro, sendo que é extremamente secundária essa temática, até mesmo dentro dos arcos nos quais dizem ser o ponto principal. Não é um dos maiores temas, é somente algo que tá no lema da Shonen Jump, então quase todo o anime vai ter, e não é um tema central, nem chega a ser objetivamente um dos temas principais da obra inteira. Essa impressão de que Naruto é sobre esforço veio muito de como a obra foi vinculada e promovida ao longo dos anos. Como um dos pilares da geração conhecida como Big Three da Shonen Jump, Naruto acabou carregando naturalmente os valores que a própria revista sempre vendeu em seu lema: amizade, esforço e vitória. Claro, inegavelmente o esforço aparece, só que é um salto lógico muito grande existir esforço em Naruto e isso ser um dos temas principais da abordagem de Masashi Kishimoto. Existe uma grande diferença entre o tema estar presente e ele ser o que guiará a obra. Afirmar que Naruto se baseia em trabalho duro é digno de alguém que viu uma edit ou um rap geek do Rock Lee, pegou 3 a 5 frases do protagonista fora de contexto e presumiu que a obra se trata disso e apenas disso. Para comprovar suas certezas, mas claro, com muita preguiça de assistir o anime ou ler o mangá, você foi no YouTube e buscou justamente um vídeo tão leigo quanto você, dizendo como Naruto se tornou ruim porque tal boneco não é tão forte quanto o Prota, sendo que ele se esforçou mais. E claro, como o clássico é tão diferente, tão perfeito, e o Shippuden é a pior coisa já feita na vida. Isso é triste, hein? Por esse motivo, hoje vamos destrinchar os pilares desse pensamento enraizados no senso coletivo. Vamos começar pelo símbolo adotado pela comunidade como personificação do esforço em Naruto, o Rock Lee. Desde o primeiro flashback, a narrativa mostra que ele não consegue usar ninjutsu, nem genjutsu, e tudo que ele tem é o taijutsu. O que traduzindo pra quem não sabe, o Rock Lee vai na porrada mesmo e foda-se. É natural que a gente se apegue a ele simplesmente porque o garoto é extremamente carismático, determinado e inspirador. Só que a questão é a seguinte, o anime nunca coloca o Rock Lee como um modelo a ser seguido. E tipo, sério, o Rock Lee simplesmente se destroça de tanto treinar, mas seu objetivo é basicamente para se provar, e isso acaba basicamente destruindo sua carreira como ninja. A galera se lembra com um brilho nos olhos da luta contra o Gaara, mas esquece do que ela realmente mostra, o Rock Lee perdendo. E mais do que perder, ele quase destruindo o próprio corpo sem conseguir fazer um arranhão de verdade no Gaara. Ele é derrotado e fica muito tempo afastado, quase aposentado como ninja. Se não fosse a intervenção da Tsunade futuramente, talvez nunca mais lutasse. Inclusive, não devia, como eu falei em um vídeo antigo. E tem uma das falas mais ignoradas contextualmente da obra. Lee. Oh, Lee. O que foi que eu fiz? Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Isso não é dito pelo Lee. É o próprio Maitogai se culpando, percebendo que alimentou um ideal que quase custou a vida do garoto. O Maitogai em si é justamente o oposto disso. Ele treinou durante anos, respeitando o próprio tempo. Ele não pulou etapas, ele amadureceu com paciência, continuou crescendo até ser consagrado um ninja mais forte pelo Madara. E é interessante apontar que, quando ele fala sobre os portões internos, ou aquelas técnicas que arriscam o corpo pro Lee, ele nunca fala em provar superioridade. Ele só ativa esse poder para proteger quem ele ama. Porque o foco são os laços. O que realmente move o Guy e o Lee não é o esforço puro, mas o laço entre eles. O Guy se enxerga no Lee. Ele acredita nele. E é esse vínculo que sustenta a jornada dos dois. Não é sobre vencer pelo esforço. Essa luta certamente é a mais utilizada para se defender o argumento de que Naruto se trata de esforço. O que de fato ocorre é que nessa luta
esse tema é sim entrelaçado com a temática do destino. Mas, dito isso, o caso que segue é que o destino, existir ou não, é a temática principal dessa luta. O Neji, ele acaba representando o determinismo. Ele acredita que as pessoas são definidas no nascimento, presas ao que a família, o clã, a sociedade acaba impondo para ele. Já o Naruto, ele quer provar justamente o contrário, que ninguém é obrigado a aceitar o papel que é designado desde o nascimento. Perceba-se que o que é trabalhado é muito mais relacionado sobre as expectativas exteriores criadas para a gente e logo como elas nos empurram a seguir um caminho no qual nos privamos de escolha, por simplesmente acreditar que essa é a única alternativa. Naruto é o ponto contraposto, que mesmo fracassado, pode escolher outro caminho. A mensagem é muito mais sobre lutar pelo direito de escolher o próprio destino do que simplesmente trabalho duro. Isso acaba sendo secundário. Porque me chamaram de fracassado? Vou provar que estão errados. Isso não é somente sobre esforço, é um ato de rebeldia, sobre não aceitar que o mundo dite quem você é. Nessa luta, existe um ponto que muita gente simplesmente ignora: a crítica social e política do clã Hyuga. O ódio que o Neji sente pela Hinata é justamente por ela pertencer à casa principal do clã, enquanto ele faz parte da casa secundária, que acaba sendo tratados como escravos, basicamente. Isso vai além da superação pessoal, da validação do esforço, mas entra em um ponto de como a sociedade no qual somos inseridos nos limita e permite que injustiças sigam afetando a vida de crianças desde o seu nascimento. E sim, isso é muito Naruto. Vocês devem estar se perguntando: se o tema principal de Naruto não é o trabalho duro, então quais são? Bem, na minha visão, a obra se constrói principalmente sobre dois grandes eixos: como a guerra afeta a vida das pessoas e como os laços humanos moldam quem somos. Praticamente todos os arcos de Naruto exploram essas duas ideias. No arco dos Zabuza, por exemplo, a trama gira em torno de uma revolta política, com ele tentando derrubar o sistema à sua maneira, mas também mostra como a relação dele com o Haku dá sentido à sua vida. O ápice desse arco é justamente quando o Naruto confronta os Zabuza e o faz perceber a importância que o Haku tinha para ele, culminando em uma das cenas mais emocionantes do anime, com os Zabuza finalmente reconhecendo seus sentimentos e chorando. Já no Exame Chunin, vemos claramente a política das vilas usando crianças como peões para conquistar status e lucro, com jovens sendo enviados para provas mortais, como a Floresta da Morte, apenas para aumentar a reputação da aldeia. Essa crítica é verbalizada até pelo Hiruzen, que explica como o bom desempenho dos ninjas aumentam as missões e a renda da vila. Ao mesmo tempo, o arco trabalha os laços, especialmente na figura do Gaara, que é tratado como uma arma pela Vila da Areia por carregar uma biju, o que isola de todos, tornando-o incapaz de confiar ou criar vínculos, até encontrar no Naruto alguém que compartilha da mesma dor. Essa combinação de críticas políticas e importância dos laços se repete por toda a obra, até mesmo nos arcos onde muitos enxergam apenas esforço como tema. O próprio desfecho do Exame Chunin é definido pelos laços criados e pelo impacto das relações humanas, e não por esforço cego. Esses temas continuam a se expandir no Shippuden, com discussões sobre o ciclo do ódio, principalmente nos arcos do Pain e do Sasuke, e sobre o pertencimento, como vemos na jornada do Sasuke em busca de vingança, após se sentir excluído e incompreendido. Esses são os elementos que realmente sustentam Naruto: a crítica às estruturas de poder, principalmente envolvendo guerra, e a valorização dos laços e escolhas pessoais. Reduzir tudo isso à ideia rasa de que o esforço supera o talento é não entender a complexidade da obra. Afinal, essa é só uma frase do Rock Lee, que nem sequer é o protagonista, e já discutimos o arco dele ao longo deste vídeo. Enfim, é justamente por isso que eu quis fazer esse vídeo. Não é uma farpa pra ninguém, mas tô meio cansado de ver essas fake news se espalhando e gente repetindo que nem papagaio. Então, assiste a obra com mais atenção, reflitam por vocês mesmos, em vez de só repetir o que um youtuber
qualquer fala por aí. Independente se no outro vídeo ele estava super certo, é bom vocês pensarem pela própria cabeça. Eu acho que é um bom conselho. Enfim, esse daqui é o meu vídeo falando sobre Naruto, sobre essa obra que eu curto bastante e que infelizmente ela é tratada de uma forma inferiorizada por pessoas que sequer compreenderam o propósito da obra. Isso me deixa bastante chateado. É isso, até o próximo.